Tá difícil criar uma promessa matadora pro seu produto digital? Você bate cabeça, as pessoas falam o que você precisa fazer, você estuda, vê vídeo e mais vídeo te falando como criar uma promessa matadora, mas ela não sai. Bom, hoje eu vou te mostrar que você não consegue criar uma promessa matadora para tudo por conta da sua relação com a sua mãe. E se você ficou curioso para saber que maluquice é essa que eu tô trazendo aqui para você, dá uma curtida aqui no like do YouTube. Se você achou isso que é coisa de maluco, dá o não gostei aqui para eu saber se você gostar, se não gostar. É importante eu saber o vídeo que você tá gostando. Se inscreve no canal e vamos lá pro meu computador pra gente poder começar então o nosso vídeo. E eu vou te mostrar, cara, que você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar aqui hoje. É novidade, então fica aqui comigo, não é mais aqueles vídeos comuns que você vê toda hora na internet. Isso daqui é coisa surreal, isso daqui é coisa que você nunca viu. Então vamos lá, você não consegue fazer uma promessa matadora por causa da sua mãe. Vamos entender isso aqui melhor? Primeiro, pra gente entender, a gente precisa ir pros fatos. Quais são os fatos? A primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma promessa matadora. Então, uma promessa matadora, pra gente estar na mesma frequência aqui, conversando eu e você, uma promessa é aquela frase que define o seu produto. Para uma promessa ser matadora, para ela ser efetiva, ela tem que ser focada em uma transformação, ela tem que ser simples e ela tem que ser atrativa. Certo? Estamos na mesma página. Por exemplo, essa promessa aqui, ajudo pessoas comuns a faturar 10 mil reais em 8 semanas na internet. É uma promessa concisa, tem uma transformação, eu não tô falando pra ele como eu vou fazer, eu tô falando onde eu quero levar ele. Eu mostro que ela é simples e ela é atrativa. Se a pessoa quer ganhar 10 mil reais por mês, se ela ganha menos do que isso é atrativo pra ela, principalmente trabalhando de casa ou trabalhando pela internet, como a gente vê aqui nessa promessa. Então essa é uma promessa forte, certo? Aqui é um exemplo de promessa forte. Só que isso provavelmente você sabia. Concorda comigo? Tô certo? Provavelmente você já sabe o que é uma promessa, como é que se faz uma promessa forte. E o mais interessante disso tudo é que por conta do relacionamento com a sua mãe, mesmo sabendo como fazer uma promessa matadora, mesmo sabendo que você tem que ser específico, que você tem que fazer uma parada clean, uma parada simples, direta, objetiva, você reluta em fazer. Muitas vezes você nem consegue fazer. O que acontece com você? Você tenta escapar de tudo quanto é jeito de prometer. Mas as pessoas não vão conseguir, não é todo mundo que vai conseguir. Mas o meu nicho não funciona, não dá pra ser específico. Você vai vir um monte de justificativas na sua cabeça pra você não conseguir prometer, certo? Você se sente inseguro com a sua promessa. Mesmo quando as pessoas vêm atrás de mim e eu dou a solução, elas não vão querer usar. Sabe como é que eu sei disso? Final do ano, eu não sei se você sabe, eu faço parte do grupo de Mastermind do Érico. Tô lá no Platinum, tô durante o Fórmula de Lançamento ao Vivo, que é o evento que o Érico faz, e ele explicando como fazer uma promessa lá no evento, como fazer, ensinou beabá em todos os detalhes, como é que fazia, deu exemplos, foi e voltou, assim como ele faz nas redes sociais dele. Ele foi lá e fez tudo isso. Ele acabou de explicar. As pessoas vinham e me chamavam no chat, que eu tava lá no chat, participando com a galera, trocando ideia. A galera me chamou, Fagner, dá uma olhada na minha Roma, dá uma olhada na minha promessa. Vê se tá uma promessa boa. E aí as pessoas me mandavam, ou seja, o Érico tinha acabado de explicar. Ele tinha acabado de dar o conhecimento técnico. Elas vinham e, vê se tá boa. E aí eu ia olhar, não tinha nada a ver com o que o Érico tinha ensinado. Não tinha nada a ver com como uma promessa deveria ser. Eles vendiam o que fazer e não o porquê fazer. Eles vendiam o veículo, não a transformação, não o destino. Aquela coisa toda. E eu falava assim, gente, não é possível, o Érico acabou de explicar. E aí as pessoas me chamavam e me pediam ajuda. E mesmo quando eu dava a solução, mesmo quando eu ia e falava pra ela, cara, faz isso daqui, ela não fazia. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma conversa que eu tive de uma pessoa que falou comigo, me chamou lá no Instagram durante o evento do Fórmula de Lançamento, tentei ajudar ela a escrever e mesmo assim ela não fez. Olha só, essa aqui é a conversa. Ela falou, Fagner, vê se minha Roma tá boa e tal. E aí me contou que ela tava camelando, tava batendo cabeça, que ela não conseguia passar de 50 mil de faturamento, que os concorrentes dela, as pessoas que estavam no mesmo mercado que ela, faturavam muito mais, tinha gente no mercado dela fazendo
fazendo 2 milhões e que ela sabia muito mais do que as outras pessoas, mas o dela não emplacava, não ia pra frente. E aí eu perguntei, cara, me fala a sua Roma, qual que é a sua promessa? E aí ela pegou e falou assim, você vai rir, mas ensino mulheres que qualquer uma que sabe costurar pode aprender a quiltar usando a máquina que elas têm em casa. Bom, eu acabei de te explicar o que uma promessa tem que ter. E o que uma promessa tem que ter? O destino. O destino não é ensinar a costurar. As pessoas não querem aprender a costurar. Elas querem aprender a costurar por um motivo, certo? Então a gente tem que ir atrás disso. A gente tem que aprofundar. Qual é o motivo pelo qual elas querem aprender a quiltar? Qual que é o motivo que ela quer aprender a quiltar? E aí a gente tem que ir atrás disso. E aí eu peguei e falei pra ela, por isso que as pessoas que você fala que estão bem no seu mercado, estão fazendo 2 milhões e você tá patinando. Aí ela, por quê? Aí eu falei, por causa da promessa. Enquanto a outra pessoa tá falando quanto a mulher vai ganhar se ela aprender a quiltar, essa pessoa que me procurou tá falando do veículo, ela tá vendendo o veículo, ela tá vendendo formação. Você pode vender formação, você pode vender resultado. Ela vende formação, então por isso que ela patina e não sai do lugar. Enquanto ela tá trabalhando com o racional, a outra pessoa tá trabalhando com o emocional, a outra pessoa tá trabalhando com o desejo. Aí eu peguei e falei pra ela, ela falou, não, que eu não quero, que eu não consigo prometer, que eu acho que isso não dá certo, que isso não funciona, que as pessoas não vão conseguir. Como eu não conseguia explicar pra ela o que eu vou te explicar aqui, eu falei, tudo bem. Então, eu vou te dar, vamos fazer de outra forma. E aí eu fui conversando com ela, já que você não quer prometer valor, vamos ver o que você pode prometer. E aí eu fui conversando, não era a promessa que eu queria, não era a promessa mais forte, mas eu falei, deixa eu tentar ajudar ela de alguma forma. E aí eu falei assim, vamos lá. Então, coloca uma promessa assim, aprenda a fazer quilt em tanto tempo, em X semanas, e mostra que você é capaz. O que você é capaz é o que ela disse pra mim que as mulheres querem. As mulheres querem mostrar que elas são capazes. Elas querem aprender porque elas querem mostrar que elas são capazes. Que elas não querem depender de outras pessoas. Que elas são independentes. Que elas podem. Elas querem retomar o seu senso de poder próprio. Vamos colocar assim. Então, por isso que eu coloquei essa frase aí. Depois de dar essa frase pra ela, tá bom, entendi. No outro dia ela me volta com esse texto. Bom dia! Pensei bastante na nossa conversa de ontem e a minha Roma completa é: ensino mulheres a quiltar de maneira simples, rápida e definitiva, usando máquinas de costura simples e que qualquer pessoa é capaz de quiltar. Ou seja, não tá clara, não tá atrativa e tá focada no veículo, tá focada no como e não no porquê, no racional e não no emocional. Ou seja, essa promessa aqui continua ruim. E é praticamente a mesma promessa anterior que ela estava usando. É por isso que eu te digo, não adianta eu te ensinar o conhecimento técnico se você estiver vendado. E é sobre isso que a gente vai falar. Enquanto você tiver com um problema, com um relacionamento com a sua mãe, cara, não vai adiantar eu te ensinar como você faz uma promessa foda. Beleza? Por que que isso acontece? Vamos lá, deixa eu te explicar. Existe uma tríade, que eu chamo de a tríade do próximo dígito. Se você quer chegar no seu próximo dígito, vão ter 3 fatores que vão influenciar, tá? O primeiro fator é o conhecimento técnico, certo? Que é esse que a gente trabalhou aqui até agora. Eu te mostrei até agora. Quando você quer encontrar uma promessa, você precisa de ter o conhecimento técnico para poder executar. Porque se você não souber como é que faz, não adianta. Mas por que mesmo as pessoas lá no evento, onde o Érico ensinava, o Érico é o cara que mais entende de marketing digital hoje no mercado, é um cara foda, é o meu mentor. Por que que o Érico, ensinando pra galera lá, um monte de gente com resultado, aquelas pessoas não conseguiam mesmo com aquele conhecimento técnico? Porque o marketing digital é apenas uma das pernas da tríade. E aí vamos lá, vamos entender as outras pernas. A segunda perna é o conhecimento sistêmico. O que é o conhecimento sistêmico? Fagner, o que você quer dizer com conhecimento sistêmico? É o seguinte, a sociedade e a sua família influenciam diretamente na sua vida. Ou seja, a consciência, a forma como as pessoas pensam, as regras, as leis, as crenças, tudo isso influencia diretamente na sua vida. E mais,
todo o ambiente que você está inserido, desde que você nasceu, desde que você era um bebezinho, impactam na sua vida, na forma como você vive, na forma como você decide, na forma como as coisas acontecem em você. Então, essa é a segunda perna. Primeira perna, conhecimento técnico. Segunda perna, conflito sistêmico. Quando o que eu quero conflita com o que eu aprendi da sociedade, com o que eu aprendi da minha família, isso vai me atrapalhar. Eu não vou conseguir fazer, inconscientemente eu vou me sabotar. E a gente tem a terceira perna dessa tríade. Qual que é essa perna? A balança emocional. O que acontece? Você vai ter a influência da sua família, você vai ter a influência da sociedade. A forma como você interpreta as coisas que acontecem também interfere. Ou seja, fatos vão acontecer na sua família, na sociedade, nas suas relações, vão acontecer alguns fatos. A forma como você significa, a forma como você interpreta, a forma como você reage ao que foi dito emocionalmente vai fazer com que você defina a sua tomada de decisão. E o nosso cérebro é o seguinte, ele decide baseado em duas questões, dor e prazer. Então, aconteceu um fato. O meu sistema emocional, o meu SDB, chama Sistema Decisor Binário, o meu SDB vai olhar isso que aconteceu, esse fato, esse conflito, essa relação que aconteceu comigo, isso daqui me gerou dor ou isso daqui me gerou prazer? E ele vai guardar essa informação. Lá na frente, quando você for tomar uma decisão, por exemplo, quando você for criar a sua Roma, a sua promessa, o seu sistema decisor binário vai olhar, essa minha promessa vai me gerar dor ou vai me gerar prazer? Essa minha promessa vai fazer com que eu conquiste o que eu quero, mas ao mesmo tempo ela vai fazer com que as pessoas não gostem de mim. E aí o seu sistema vai pesar qual é mais importante para você e em cima disso ele vai tomar uma decisão. E é aí que entra o problema. Então a gente precisa analisar esses 3 pontos. Se o conhecimento técnico que você tem, ou seja, se você já sabe fazer marketing digital, e se você tá aqui, se você já lançou, se você tá no mercado, você provavelmente já fez vários cursos, você já deve ter feito fórmula de lançamento, você já deve ter feito curso de copy, você já deve ter feito curso de Instagram, estudou com o Samuca, com o Érico, com o Torriani, com alguém. Alguém no mercado de marketing digital já te ensinou alguma coisa. Se você tá aqui assistindo, se você tá em busca do próximo dígito. Então, o conhecimento de marketing, eu particularmente acredito que você já tenha. Não vai ser o meu foco aqui. A gente vai passar por isso, porque eu tenho que passar pelas 3 pernas, mas não vai ser o foco principal. Por quê? Porque, cara, na boa, se o problema fosse técnico, com a quantidade de conteúdo que existe disponível na internet, você já estaria fazendo o seu tão sonhado 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7. Mas se você não está fazendo, é porque existe uma trava, existe um bloqueio, ou sistêmico ou emocional, que está te impedindo de alcançar esse objetivo. Vamos ver como é que é isso então, e o que a sua mãe tem a ver com essa parada toda, por que a sua mãe está envolvida dentro desse processo, beleza? O que a gente precisa fazer então, se você quer alcançar o seu próximo dígito? A gente precisa encontrar qual é o ponto de alavanca. Fagner, como assim ponto de alavanca? Vamos entender o seguinte. O que é uma alavanca, né? Uma alavanca é um ponto que você coloca que faz com que fique muito mais fácil você atingir um objetivo. Então, por exemplo, uma gangorra. Uma gangorra, o ponto de alavanca é central. Então, o peso de uma pessoa é mais forte, vai para um lado, vai para o outro. Mas, por exemplo, é possível uma criança levantar um adulto? Sim, se existir uma diferença, um ponto determinado de alavanca, onde a criança, com pouco esforço, levanta o peso do adulto. Então, um ponto de alavanca é um ponto onde as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Existe uma frase que, cara, eu gosto muito de repetir e eu sempre falo pra galera. Se tá doendo, tá errado. Se tá doendo, é porque você não tá usando o ponto de alavanca. A gente precisa de encontrar o ponto de alavanca para poder alcançar o seu próximo dígito. E é isso que a gente vai buscar agora. Agora a gente vai buscar
onde está, dentro das 3 pernas, o ponto de alavanca. A gente vai fazer um raio-x na sua história para ver se o seu ponto de alavanca tá no seu conhecimento técnico, tá no seu conflito sistêmico ou tá na sua balança emocional. A gente vai passar por cada uma dessas 3 pernas da tríade para que você possa identificar onde está o seu ponto de alavanca, para você poder então acelerar o seu resultado, para você poder chegar mais rápido pro próximo dígito. Vamos lá então? Tá preparado? Presta atenção aqui em mim então, hein? Vamos lá, vamos fazer um raio-x na sua história? Olha só, vamos começar pelo conhecimento técnico então. Para mim, Fagner, dentro de todo o tempo de estudo que eu tenho, todos os cursos que eu já fiz, os mais de 8 anos de mercado, os mais de 150 lançamentos que eu analisei só no ano de 2020, uma promessa matadora, ela tem que ser uma promessa smart. Como assim, Fagner, uma promessa smart? Ela tem que estar dentro de 5 características. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante e ela tem que ser temporal. Anota aí. Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Certo? Vou te dar um exemplo aqui agora para você entender como é que isso funciona. Ó, um exemplo de promessa smart para você. Vença o seu primeiro torneio de tênis em 30 dias. Vamos ver se ela tá smart? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro torneio é específico, certo? Não é o segundo, não é o terceiro, é o seu primeiro torneio, beleza? Então, se você já ganhou alguma vez algum torneio de tênis, esse produto não é para você. Esse produto é para quem venceu o primeiro torneio. Ainda não venceu o primeiro torneio, beleza? Meu público tá bem específico. A minha promessa aqui tá bem específica. Vamos seguir então. É mensurável? Sim, eu consigo saber se eu venci ou não venci. Se eu ganhei medalha de ouro, se eu fui top 1 lá do concurso, do torneio, eu venci. Então é mensurável. Eu tenho como medir se eu alcancei ou não essa promessa, certo? É alcançável? O que a gente precisa olhar aqui? A gente tem que olhar se uma pessoa conseguiu alcançar. Uma das grandes dúvidas da galera é que fala assim, Fagner, mas eu não posso prometer porque nem todo mundo vai conseguir. Nem todo mundo vai conseguir tudo na vida. Você pode ser a melhor escola de segundo grau do universo que, para a pessoa passar no vestibular, depende dela. Não depende só de você. Então, o que a gente mostra quando a gente faz uma promessa é que é possível. E se uma pessoa conseguiu, é porque é possível, certo? Quer dizer que ele vai conseguir? Não sei. Mas é possível. Então, o que a gente mostra quando a gente faz uma promessa é que é possível a pessoa conseguir, beleza? Se uma pessoa conseguiu, isso é alcançável, isso é possível, certo? Se ela não conseguir, a gente tem que ajustar o caminho. Se a pessoa fez o programa e não conseguiu, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de uma mentoria, ela precisa de alguma coisa que vai ajudar ela a alcançar o objetivo, no caso específico dela, que existiu alguma coisa. Mas se uma pessoa já conseguiu, é alcançável. Se você consegue provar que alguém conseguiu a sua promessa, você pode fazer essa promessa. Agora, também você não vai fazer uma promessa que ninguém conseguiu. Aí é uma promessa mentirosa. Aí não adianta. Mas a promessa aqui, você vai fazer e você vai falar para as pessoas, olha, quer dizer que todo mundo que comprar o meu programa vai conseguir? É óbvio que não. Nem todo mundo que vai pra academia fica com a barriga tanquinho. O que eu tô te mostrando aqui é o que é possível. E por que eu te digo que é possível? Olha só a quantidade de pessoas que eu já ajudei a chegar nesse objetivo. Bom, é relevante? Cara, pensa comigo. Um tenista que tá começando, que nunca ganhou um torneio de tênis. Ele ganhar um torneio de tênis é relevante pra ele em 30 dias? Cara, em um mês, o cara nunca ganhou. Depois de um mês ele vai começar a ganhar? Pô, é relevante pra caramba. O cara vai ficar doido para conseguir isso. Então, é uma promessa que é interessante pro tenista. Beleza? E por último, é temporal. 30 dias tem um tempo, tem uma duração. Eu sei quanto tempo eu vou levar mais ou menos ali para conseguir. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo clássico de promessa smart, uma promessa forte, uma promessa que vai na jugular do cliente, do avatar e faz com que ele queira aquilo ali. Então fica claro na cabeça dele, eu vou comprar esse produto porque eu quero ganhar o meu primeiro torneio. Esse produto vai me ajudar a ganhar o meu primeiro torneio de tênis. Show de bola? Cara, mas qual que é o ponto? Por que eu tô te mostrando isso? Porque lembra, a nossa tríade é 3 pernas.
Se você estava com dificuldade técnica, de conhecimento técnico em fazer uma promessa, eu acabei de te mostrar como fazer uma promessa. Mas provavelmente isso você já sabia, então vamos focar nas outras partes. Eu não vou aprofundar tanto nessa questão técnica aqui. Se você quiser aprofundar nessa questão técnica, cara, é só você dar um Google, é só você ir no YouTube que você vai achar uma galera te ensinando a fazer uma promessa. Tá? Então eu não vou me concentrar nisso, porque gente para te ensinar isso já tem aos quilos na internet. Vamos partir para as próximas duas pernas da tríade. Bom, vamos continuar o nosso raio-x então? Olha a sua promessa agora, depois que eu te ensinei isso. Se você não tinha uma promessa, pausa e faz. Ou então olha aqui, olha a sua promessa, lembra da sua promessa e classifica ela se ela tá smart. Vê se ela tá específica, se ela tá mensurável, se ela tá alcançável, se ela tá relevante e se ela tá temporal. Se ela não tiver, ou se você, mesmo entendendo isso, você não conseguir criar, eu quero saber o seguinte. Me conta se existe uma vozinha aí na sua cabeça falando assim: ah, Fagner, mas e se eu prometer e não conseguir cumprir? Ou então, outra vozinha falando assim: nossa, mas e se o que os outros profissionais vão falar? Eles vão falar que eu sou mentiroso, que eu sou um 71, isso e aquilo outro, vão brigar comigo, os profissionais vão vir pra cima de mim, a galera que é do meu nicho, tal. Como é que tá? Fica essa vozinha na sua cabeça? Ou então aquela vozinha assim: ah, mas ninguém vai acreditar que isso é possível não, as pessoas vão achar que é bom demais pra ser verdade, que vão achar que é balela, vão achar que é conversa fiada, que é aquelas promessas de internet. Ou seja, as pessoas vão ter uma objeção muito grande e não vão querer. Fica essa conversinha na sua cabeça? Ou ainda, você fica com medo de: ah, mas se você fizer isso, as pessoas vão te xingar nos comentários, vão falar que você é mentiroso, vão falar que isso é pirâmide, ou sei lá o que. Ou seja, vão falar um monte de coisas e eu não quero sentir isso, me dói quando as pessoas dizem isso, eu não gosto que as pessoas me critiquem. Toda vez que alguém te critica, você fica louco, você perde as estribeiras, a sua energia acaba, isso drena a sua energia. Ou ainda, você acha que não dá para ser específico no seu nicho. Você olha assim: Fagner, muito legal essa promessa smart, muito legal isso aí, cara, mas no meu nicho, que é XYZ, por exemplo, meu nicho que é desenvolvimento pessoal, não dá para ser específico. No meu nicho, que é com o que eu faço, eu sou dentista, cara, não dá para ser específico. Ou seja, você encontra uma justificativa para não conseguir fazer a sua oferta smart. O que eu tô te dizendo aqui é: se você não tá conseguindo fazer uma promessa smart, você tá encontrando um motivo para não conseguir fazer, eu tenho que te contar um segredo. O problema não é o problema que você acha que é. Ou seja, Fagner, eu entendi tudo isso, mas não fluiu. O que eu quero te dizer é que o problema não é técnico. Se você ainda você entendeu como faz uma promessa e você não conseguiu fazer uma promessa do jeito que eu falei, não importa a justificativa que você der, por mais convincente que ela seja para você, eu vou te dizer, o problema não está nessa perna. Vamos analisar então as próximas pernas. Vamos olhar as outras duas pernas? Quais outras duas, Fagner? Ou o problema é sistêmico, dentro do conflito sistêmico, ou o problema é emocional. De qualquer forma, uma coisinha eu quero dizer pra você, já te adiantar. Todos os dois, tanto o emocional quanto o sistêmico, nesse caso em específico, tá relacionado com a mesma coisa. E adivinha o que é essa coisa? A dificuldade que você tem em fazer a sua promessa vem da sua relação com a sua mãe. Existe algo aí no passado, na relação com a sua mãe, que tá te impedindo de ser capaz de fazer uma promessa smart, fazer uma promessa massa, uma promessa que vende, uma promessa que atrai o seu avatar, o seu lead, a pessoa clica ali, fica baratinho e se envolve, gosta e o seu lançamento pipoca. Se você não tá conseguindo isso, é porque tem um problema na relação com a sua mãe e eu vou te mostrar aqui agora o que pode ser, beleza? Vamos entender isso aqui. Bom, no caso sistêmico, o amor da sua mãe foi interrompido. Vamos entender isso aqui sistemicamente falando. Vamos começar falando do conflito sistêmico. Que miséria é essa de conflito sistêmico? Que negócio é esse de sistêmico? Cara, vamos entender. O negócio é o seguinte. Nós, seres humanos, se não fomos feitos em laboratório, nós somos 50% pai, 50% mãe. O nosso DNA, ele é composto da história dos nossos antepassados.
para chegar até aqui, para nascer, para estar vivo, você teve várias pessoas antes de você vieram e a coisa teve, eles tiveram que errar bastante, sofrer, morrer, viver, fazer um monte de coisas, ser violentado, assassinado, ou seja, aconteceu muita coisa para que você existisse. Se você não olha para isso, se você não honra isso, acontece um conflito sistêmico e a gente vai entender melhor. Bom, para você chegar até aqui, você é um pedacinho de milhares de pessoas que foi sendo construído ao longo de cada geração. Cada geração soma pai e mãe, vira você. Então, você tem um pedaço dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, dos seus tataravós. Tudo se remonta até o início de tudo, certo? O primeiro ser humano. Tudo se remonta até lá. Então, a gente tem, na nossa árvore genealógica, no nosso DNA, a concepção e a interação de zilhões de pessoas. Só que o mais importante para você aqui é que 50% do seu DNA vem do seu pai, 50% vem da sua mãe. Beleza? O seu pai, ele te dá a força para ir para o mundo. Quando você está em equilíbrio, quando você honra o seu pai, quando você respeita o seu pai, quando você tem uma boa relação com o seu pai, independente dele estar vivo ou morto, independente de você conhecer ou não conhecer, quando você está em paz com o seu pai, você tem força para ir para o mundo. Quando você está em paz, honra, entende e respeita a sua mãe, ou seja, quando você honra, conhece a história dela, você honra a história dela, você respeita quem ela é, você sabe que ela é perfeita do jeito que ela é, você tem amor próprio. Fagner, explica esse negócio melhor. Vamos entender. Imagina uma criança. Como é que funciona normalmente? O pai é aquela pessoa que normalmente empurra a criança pra ir brincar, pra ir fazer as coisas, pra se aventurar. Eu, por exemplo, esses dias pra trás, eu tava de férias, fui encontrar... É louco falar de férias, né? Porque como eu trabalho com negócio digital, eu trabalho de onde eu quiser. Então, as minhas férias é constante, praticamente. Tava viajando, tava com meu irmão lá, na viagem. Meu irmão tem 2 filhas. E aí, quando era pra ir pro mar, pular onda, brincar... Quem iam eram os homens. Eu ia, o pai dela ia, meu irmão, e a gente ia pular onda, ia... Vai, vem pra cá, ela queria ir pra frente, enquanto a Gabi, a mãe dela, ficavam segurando, protegendo. Eu e o pai dela tentávamos levar pra frente, pro mundo, pra fazer a coisa acontecer. Ou seja, o nosso masculino, o nosso pai, a força masculina, ela é uma força de conquista. Ela é uma força focada de transformação, de ir pro mundo, de caçar, de fazer a coisa acontecer. Biologicamente falando, por que o homem tem uma estrutura física diferente, mais forte? Porque o homem, ele foi pra caçar, então ele foi pra descobrir, ele foi pra abrir caminho, certo? Então a gente via muito isso lá. A minha filhada... que é a filha do meu irmão, quando tava com a gente, a gente botava ela pra ir pra dentro do mar, pra ir brincar, pra ir pular onda. Quando ela machucava, quando algo não dava certo, ela vinha e corria, eu quero a minha mãe! E aí pedia pela mãe. Por quê? Porque a mãe é a proteção. A mãe é o porto seguro. A mãe é o ninho de amor. Então, se a gente for olhar por toda a nossa evolução, os pais, os homens da tribo, eram responsáveis por ir para conquistar o mundo, conquistar comida, buscar novos locais, enquanto a mulher, a mãe, era responsável por cuidar, por proteger, por manter a comunidade ali. E por isso que quando a gente tem e respeita e honra pai, a gente tem força para ir pro mundo. Quando a gente respeita e honra a mãe, a gente tem amor próprio, certo? Qual que é a grande questão? Se você tem 1 de problema com a sua mãe, o amor foi interrompido. Se você tem 1 de problema com a sua mãe, você não tem amor próprio. Você precisa dar um sim absoluto àquilo que é. Você tem que entender que a sua mãe, o seu pai, as pessoas à sua volta, todos nós somos perfeitos do jeito que nós somos. Se você tenta mudar,
você não está dando um sim absoluto àquilo que é. Se eu tento te mudar, eu não estou dando um sim absoluto àquilo que é. Eu não te respeito, eu não te honro. Eu acho que eu sou melhor que você. Se eu tô querendo te mudar, é porque eu acho que eu sou melhor que você. Porque eu acho que o meu jeito é o jeito certo. E a partir disso, a partir do momento que eu começo a te julgar, eu gero um desequilíbrio sistêmico. Eu entro em conflito sistêmico. E qual é o problema disso? O problema é que se eu nego a minha mãe, eu não tenho amor próprio. Por quê? Porque eu nego uma parte de mim. Se eu sou 50% pai e eu sou 50% mãe, e eu nego a minha mãe, eu não reconheço a minha mãe quando eu me olho no espelho, e isso é a mínima das coisas. Isso gera um desequilíbrio, isso gera um conflito sistêmico, isso gera uma necessidade de gastar mais energia, de ter mais força. Certo? De se esforçar mais. Fica mais difícil. Beleza? Bom, só que eu preciso que você entenda, porque senão você vai achar que agora a culpa é toda da sua mãe, e não. Você vê que em momento algum eu falei que a culpa era da sua mãe. Eu falei que o problema estava no relacionamento com a sua mãe. E o que a gente precisa entender? A gente precisa ir mais profundo. Pode ser, por exemplo, que a sua mãe, o amor da sua mãe não passou para você porque ela não recebeu o amor da mãe dela. Que não recebeu o amor da mãe dela, que não recebeu o amor da mãe dela. Ou seja, pode e provavelmente é uma questão genética de muito tempo. Esse amor não foi recebido, não foi passado lá atrás, seja porque a mãe não pôde amamentar o filho, seja porque a mãe morreu no parto, seja porque aconteceu algo que esse amor não fluiu. E a partir do momento que esse amor não fluiu, a sua mãe não foi capaz de transpassar esse amor para você, entendeu? Ela não consegue transmitir esse amor, e a partir do momento que ela não consegue transmitir esse amor para você, falta amor de mãe em você e, consequentemente, você não tem amor próprio. Olha só que louco. Fagner, como é que eu sei que eu não tenho amor próprio? Cara, se você se importa com a opinião dos outros, se a opinião dos outros é tão importante pra você que você deixa de fazer algo por medo do que os outros vão falar, bimbo, você não tem amor próprio, certo? Então, essa é uma coisa. Mas se você não consegue prometer, cara, isso tá claro. Você não consegue prometer porque você não tem amor próprio, porque o amor da sua mãe foi interrompido. Você tem algum conflito com a sua mãe que, consequentemente, você precisa buscar em outras pessoas a aprovação que você não teve da sua mãe. Por conta desse amor de mãe estar incompleto, de eu estar carente emocionalmente, eu busco preencher esse vazio nos outros. E é por isso que eu me importo com a opinião dos outros, é por isso que eu tenho medo de prometer, é por isso que eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Faz sentido? Então vamos lá. Olha só. Eu entendi esse negócio, mas eu não tenho problema com a minha mãe. E aí eu quero te contar uma historinha. E eu também achava que eu não tinha problema com a minha mãe, tá? Deixa eu te contar uma coisa. Minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa, assim. Relação de pai e filho, sou apaixonado na minha mãe, sempre gostei muito da minha mãe, sempre protegi a minha mãe. Minha mãe sempre pra mim foi a melhor mãe do mundo, tá? Recebi muito amor e carinho. Minha mãe era uma mãe muito presente. Minha mãe a maior parte do tempo não trabalhava, então ela tava em casa, ela cuidava da gente. Apesar dela ser um general, tinha tudo certinho. Cara, eu sempre respeitei, eu sempre entendi que ela fazia isso pro nosso bem. Então eu achava que eu não tinha problema com a minha mãe. Só que, em 2014, eu prometi. Eu fiz uma promessa, sabe aquela promessa do começo? Fature 10 mil em 8 semanas? Aquela promessa era a minha promessa em 2014. Em 2014, quando eu comecei no mercado digital, treinando pessoas para entrar na internet, ou seja, eu ensino pessoas a trabalhar com a internet desde 2014. Aquela era a minha promessa. Eu falava para você assim, ó, eu vou te ensinar a faturar 10 mil em 8 semanas. Sem precisar, mesmo que você não tenha produto, mesmo que você não tenha site, blog, mesmo que você não saiba enviar um e-mail. Você não vai precisar de nada disso. E aí o povo ficava maluco. Eu conseguia gerar isso. Eu fazia as pessoas terem esse resultado. Eu tinha pessoas que faziam em menos de 8 semanas, pessoas que faziam em 30 dias. Só que também, da mesma forma, tinha aquelas pessoas que não conseguiam. Isso é normal, por N motivos. E aí as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, Fagner, eu fiz tudo o que você mandou, tudo o que você falou e não deu certo. E aí quando eu ia olhar, a pessoa não tinha feito nada do que eu falei. Eu falei assim, gente, não é possível.
Não é possível. Só que o que acontecia? Por conta disso, por conta de não conseguir, muitas pessoas, ao invés de procurar resolver, ao invés de pedir ajuda, iam falar que não funcionam, iam me difamar na internet, falar que isso e aquilo outro. E eu não aguentei. Eu não aguentei a pressão, eu não aguentei a dor. Eu perdi quase um ano da minha vida desanimado, broxado, eu não queria mais lançar, eu não queria fazer mais nada. E eu só me mantive de pé porque eu tinha amigos que me apoiavam. E aí o que aconteceu? Eu acabei cedendo a essa pressão e fui fazendo promessas cada vez mais abstratas. Por mais que os meus mentores, como o Érico, como o Samuca, falavam assim, Fagner, cara, isso não tem problema, cara, você tem que prometer mesmo. Não tem problema. Eu não conseguia. Eles falavam pra mim, cara, sua promessa tá perfeita, tem que ser assim mesmo. Coloca o jurídico pra cuidar disso e esquece disso, cara. Vai pra campo. Eu não conseguia. Aquilo me doía, aquilo me machucava muito. Eu não era capaz de fazer aquilo. E aí, o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a reduzir, cara, minha conversão foi caindo cada vez mais. Pra você ter uma ideia, o meu produto prometendo 10 mil, convertia 10 vezes mais do que o meu produto prometendo liberdade de tempo, mobilidade e dinheiro. Era uma promessa forte? Era, mas era abstrata. Liberdade de tempo, mobilidade e dinheiro, cara, eu não consigo saber quando eu vou alcançar isso. Ganhar 10 mil, eu consigo saber quando eu alcancei isso. Então, isso derrubou a minha conversão. Ainda assim eu tive resultado. Ainda assim eu cheguei a milhões de faturamento. Só que o esforço que eu tinha que fazer, o trabalho que eu tinha, a força que eu precisava empregar para conquistar aquilo era muito grande. Até o momento que eu descobri que eu negava a minha mãe em lealdade ao meu pai. O que aconteceu? Cara, eu tava cansado já, eu venho estudando desenvolvimento pessoal há bastante tempo, eu venho ensinando as pessoas, inclusive desbloqueado, ajudado as pessoas a dominar os medos, a perder medo de câmera, a ir pra campo, parar de procrastinar e ir pra campo. Nos últimos anos, eu tenho ajudado muito pesado as pessoas a fazer a coisa acontecer. Entrar em campo, sair do zero, buscar o próximo dígito. Eu tenho ajudado as pessoas emocionalmente a conquistar isso. Só que eu tinha parado de olhar pra mim. Até o dia que eu tava fazendo um processo de autoconhecimento, eu tô sempre estudando, e eu percebi o porquê que eu não prometia. O que aconteceu? Eu fazendo uma dinâmica, eu vi que eu negava o feminino em mim. Eu negava a mãe em mim. Eu era agressivo com a minha mãe. Por mais que eu amasse a minha mãe, eu era intolerante com ela. Sempre que ela vinha com algum mimimi, sempre que ela vinha com alguma coisa, eu era agressivo com ela. E em busca de entender o porquê disso, na hora que eu fui analisar, no processo que eu vou te mostrar aqui como que faz, eu descobri que, em lealdade ao meu pai, eu agredia a minha mãe. Como assim? Vou te contar. Desde que eu nasci, minha mãe repete uma frase pra mim. Ela fala assim, filho, você é só meu. E aí, o que acontece? Nós somos 50% pai, 50% mãe. Em lealdade ao meu pai, como a minha mãe falava que eu era só dela, eu entrava em proteção ao meu pai e negava a ela. E por que ela falava que eu era só dela? Durante a gravidez, da minha gravidez, minha mãe, o relacionamento da minha mãe e do meu pai estava estremecido. E minha mãe cismou que o meu pai atraía. Meu pai sempre negou isso. Meu pai até hoje, ele nega de pé junto, ele falou que vai pro túmulo negando que ele traía ela. Só que essa é a história que ela conta pra ela, e aqui não cabe a mim julgar se é verdade ou não, se tá certo ou não, simplesmente foi o que aconteceu. E aí, só que o que acontecia? Quando ela vinha e passava isso pra mim, ou seja, ela me tirava do meu lugar de filho e diminuía a imagem do meu pai, eu, em lealdade, em amor ao meu pai, pra proteger o meu pai, eu negava, eu agredia a minha mãe de volta. E aí o que acontecia? Eu desestabilidade, eu não tinha amor próprio, porque eu não tinha a minha mãe dentro de mim. Eu me protegia disso. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei, quando eu entendi, quando eu aceitei, quando profundamente eu entendi isso, bum, eu voltei a conseguir prometer. E foi aí que surgiu, inclusive, o programa O Próximo Dígito. Foi a partir daí que surgiu essa
promessa, né? Eu vou te levar pro próximo dígito do seu negócio digital. Até então, minhas promessas eram muito, muito, muito abstratas. Agora, o próximo dígito, cara, se você tá no 5 e você chega no 6, pum, você já sabe. Sacou? Olha só que louco. Então foi a partir desse momento que eu entendi e aí eu comecei a conseguir voltar a prometer. E cara, foi só eu colocar o próximo dígito, as pessoas começaram a interagir, começaram a vir e o meu negócio voltou a ficar sem esforço, mais leve, mais tranquilo de se tocar. Fagner, olha só. Eu sei disso, tá? Eu sei do problema que eu tenho com a minha mãe, mas mesmo assim eu continuo em dificuldade. Como é que eu faço? Eu não consigo perdoar minha mãe. Eu sei que eu preciso perdoar ela. Eu sei que eu preciso respeitar, honrar a minha mãe. Só que eu não consigo. Eu não consigo aceitar aquilo que ela fez comigo, eu não consigo aceitar ela ter me abandonado, eu não consigo aceitar a forma como ela me trata, eu não consigo aceitar a forma como ela trata o meu pai, enfim. Eu não me dou bem com a minha mãe. Eu sei que eu preciso corrigir isso, mas eu não consigo. Bom, se isso tá passando por você, se você encontrou a origem do problema, mas você não consegue resolver, então o ponto de alavanca que a gente tem que trabalhar com você tá na terceira perna da tríade. Os dois envolvem juntos, mas se você não consegue lidar emocionalmente com isso, se você entende isso e não consegue, não importa o que faça, se libertar dessa emoção, dessa raiva, desse rancor, cara, o seu ponto de alavanca, onde a gente precisa corrigir com você, tá na terceira perna da tríade. Você precisa aprender a lidar com essa emoção, você tá apegado à imagem que você criou do fato, a imagem que você criou do que aconteceu. Você se apegou à situação e você não quer deixar, é sua dor de estimação. A gente precisa se desapegar, e se você não desapega, você sofre muito mais, tá? Você se apegou ao fato. A gente tem que pensar, a gente tem que ser igual às crianças. Eu lembro quando eu era pequeno, eu coloquei até aqui pra lembrar. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha um amigo, eu morava em Brasília, na 709, e eu tinha um amigo que era o Tony. A gente era cão e gato. Ao mesmo tempo que a gente estava super bem, era bem... Cara, a gente vivia brigando, a gente brigava quase todo dia. E era assim, a gente brigava, passava meia hora, já era melhor amigo de novo. Já tava brincando de novo, já tava tudo bem. Por quê? Porque a criança, ela vive no presente. Ela vive com aquilo que é e não com a imagem que ela constrói. Ela ainda não tem uma imagem construída de algo. Então, ela não fala assim, ah não, o Tony é assim, assim, assado e não vou brincar com ele. Não, eu quero brincar, ele tá ali, já tá resolvido, aquela emoção já foi embora, eu vou brincar. Ponto. Então a gente precisa ser como as crianças. Cara, fazer as pazes com o passado. Tá na hora de você fazer as pazes com o seu passado. De você entender que tudo foi perfeito do jeito que foi. As coisas tinham que acontecer assim. Você estava a serviço de algo. A sua mãe estava a serviço de algo. Muitas vezes a sua mãe herdou esse comportamento da sua avó, que herdou da sua bisavó. Então, ela não sabe ser diferente, porque se ela fosse diferente, ela seria. Tudo que ela fez por amor. Ela fez por aquilo que ela é. Só que enquanto você não conseguir entender isso, enquanto você ficar apegada à imagem que você criou da sua mãe, de como você acha que ela é e de como você acha que ela deveria ser, você vai continuar batendo cabeça, certo? Então, você precisa fazer as pazes com o seu passado. Entender o que aconteceu, aconteceu e acabou. Você não tem que guardar mágoa, você não tem que guardar rancor, você não tem que querer que a sua mãe tenha agido diferente. Enquanto você ficar falando, ela devia ter agido assim, ela devia ter sido desse jeito, ela devia ter feito isso por mim. Cara, enquanto você julgar a sua mãe, achando que ela devia ter feito algo diferente, você está se colocando num papel de superior e você vai ter problemas em todas as áreas da sua vida. Beleza? E é por isso que você não consegue prometer. É por isso que você tem dificuldade de prometer. Ah, Fagner, cara, comigo é diferente. Eu não tenho esse problema aí não, eu não consigo prometer, é porque...
cara, no meu nicho não dá mesmo, ou é porque sei lá o quê. Eu não acredito nesse negócio de sistema, de família, eu não acredito que a família, que a minha mãe me atrapalha, ou que a forma como a minha mãe viveu vai interferir no que eu faço. Olha só. Deixa eu te contar um segredinho. O Anthony Robbins, que eu diria que é o cara mais fodão hoje de transformação pessoal, de autoconhecimento, é o cara mais pica das galáxias do mundo nesse assunto. E ele fala o seguinte: o sucesso é 20% mecânico, ou seja, é 20% a mecânica, o fazer acontecer, e 80% psicologia. Quando eu digo psicologia, aí eu vou incluir aqui pra você, psicologia inclui o conflito sistêmico. Então não adianta nada, cara, você achar que com você não acontece. Acontece sim. E digo mais pra você. Não é porque você não acredita na lei da gravidade que se eu te jogar uma maçã, ela não vai bater na sua cabeça. Que se você pular de um prédio, você não vai morrer. A lei da gravidade existe e age em você e ponto. Sinto te informar. Então, pra mim, não importa se você acredita ou não. Vai continuar acontecendo. Não é porque você não acredita que não vai acontecer com você. Vai acontecer com você e ponto. Porque é assim que as coisas funcionam. Sinto muito. Você recebe a influência das leis sistêmicas, sim. Você goste ou não. Você vai tomar decisões baseado na sua família, na ordem como as coisas acontecem, no pertencer a essa família. Então, para continuar pertencendo, você vai fazer coisas sim. Tá? Você vai fazer coisas porque o sistema de troca precisa estar equilibrado. Você vai fazer coisas porque os seus pais vêm primeiro que você e você tem que respeitar eles e ponto. Se você não respeita, não adianta. Então, sinto muito te dizer, as leis sistêmicas existem e o Bert Hellinger, que foi o cara que identificou essas leis, já comprovou diversas vezes, com diversos estudos fenomenológicos, a influência do sistema familiar nas nossas ações, inclusive em questões de doença, inclusive em questões muito mais pesadas do que fazer uma promessa que converte, tá? Agora pensa o seguinte, se o sistema familiar interfere numa esquizofrenia, ou seja, numa doença da mente, imagina o que ele não faz com a sua habilidade de prometer, que é algo muito mais simples. Cara, o sistema, ele interfere em você, quer você goste, quer você não. Certo? Então, não adianta. Beleza? Não adianta você fazer mais um curso de copy esperando que dessa vez você vai conseguir fazer uma promessa foda ou que a sua conversão vai melhorar. Porque, cara, 80% da sua conversão é a promessa. Se a sua promessa tá uma bosta, vai ser difícil você vender sim. Ponto. Não adianta você fazer outro curso de copy esperando que vai melhorar a sua promessa. Não adianta você aprender uma nova técnica boladona de marketing digital. Tá? Ah não, agora eu vou aprender o lançamento possuído. E o lançamento possuído vai mudar meu resultado. Não, agora eu vou aprender o lançamento matador motherfucker. Cara, não vai adiantar. Não vai adiantar você mudar o seu formato de venda. Não, eu acho que não tô conseguindo converter porque eu tô no perpétuo. Eu vou para lançamento e vai melhorar. Não, eu acho que eu não tô conseguindo converter porque eu tô fazendo o lançamento. Eu vou pro perpétuo e vai melhorar. Cara, você não converte porque a sua promessa tá uma bosta, ponto. Eu já analisei, só esse ano, uma cacetada de lançamento, foram mais de 150. E, na maioria das vezes, o meu foco estava em melhorar a promessa. Na maioria das vezes. E normalmente quando eu melhorava a promessa, a pessoa não conseguia prometer. E quando ela conseguia, cara, o resultado ia. E se você acha, não, Fagner, então é o seguinte, eu vou pedir ajuda para um profissional de marketing para ver minha copy. Porque ele vai ver minha copy, ele vai corrigir e aí a coisa vai acontecer. Sabe por que não vai adiantar? Porque se você tiver o problema sistêmico e o profissional de marketing mexer na sua copy, e você fala assim, não, eu tô pagando, eu vou fazer. A hora que der o primeiro pipoco, a hora que a primeira pessoa vier e te jogar uma pedra, você vai recuar. E a dor vai ser muito maior. E aí o problema vai ser muito maior. E eu te digo porque foi o que aconteceu comigo. Eu tomei pedrada e aí, cara, nossa,
Eu entrei num processo fudido, emocional. Foi muito mais doloroso porque eu não tava com aquela ferida curada. A hora que veio um filho da mãe, enfiou o dedão lá naquela ferida, o que aconteceu? Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. Então não adianta você pedir ajuda para um profissional de marketing digital para ver sua copy. Isso não vai resolver, porque ele vai mexer, você vai melhorar, mas no mínimo problema, na menor porrada que você tomar, vai ser muito pior, vai ser muito mais dolorido. Isso se você fizer, porque na maioria das vezes vai acontecer igual eu te mostrei lá no começo. O profissional vai falar pra você fazer e você não vai fazer. E mais, você vai fazer, não, Fagner, mas eu vou contratar um copywriter. Cara, é a mesma coisa. Não vai adiantar, porque ele vai falar pra você fazer as coisas e você não vai querer fazer. Você vai falar que não é isso, que ele não sabe do que ele tá falando, que o seu mercado não é assim. Nada disso vai adiantar, porque no meio do caminho você vai tomar decisões que vão te sabotar, porque você não está bem na relação com a sua mãe. Porque você tá negando a sua mãe, porque você não respeita a sua mãe. Então, enquanto a gente não resolver essa questão do respeito à sua mãe, nada disso vai resolver. Enquanto você não honrar e aceitar a sua família da forma como ela é, nada disso vai resolver. Você vai continuar correndo. E aí você vai ficar... Você veio pro mercado digital porque você queria uma coisa. Você estava buscando uma coisa. E aí você vai começar a ficar infeliz e insatisfeito com o mercado digital. E aí você vai mudar para outra. Cara, não adianta. Vai interferir na sua vida. Vão existir... Você vai me dar 1000 razões para não ser possível. Para você não conseguir fazer sua promessa. Você vai falar que o seu público é cético. Você vai falar que nem todo mundo tem resultado. Você vai falar que vai ter muito hater e por isso você não quer lidar com isso. Você vai falar que parece organizações Tabajara. Você vai falar que... Me conta qual que é a justificativa que você vai dar. E eu vou te dizer. Essa é uma justificativa racional para uma decisão emocional. Essa é uma mentira que você está contando para você mesmo. Para não encarar o fato de que você precisa resolver a relação com a sua mãe. Porque eu vou te explicar uma coisa. A nossa mente racional não conversa com a nossa mente emocional. Só que qual é o problema? A gente decide com o emocional e justifica com a razão. Então, a justificativa que você encontra, quem está respondendo é o seu adulto. Então, é uma justificativa muito convincente. Só que ela não é a real justificativa. A real justificativa só quem sabe é a sua mente emocional, que você só consegue acessar dentro de um processo, com conhecimento específico. Você só consegue acessar com alguém que sabe fazer isso. Então não adianta. Não adianta você me dar um monte de justificativas. Se você quiser colocar aqui nos comentários, conta por que você acredita que você não consegue fazer a promessa, que no seu caso é diferente. Me conta o seu caso aqui. Não, Fagner, no meu caso é diferente. Me conta o seu caso aqui embaixo, que eu vou te mostrar que não é. Fagner, então quer dizer que eu só vou conseguir alcançar o meu próximo dígito se eu resolver o meu relacionamento com a minha mãe? Deixa eu te contar uma historinha. Você já dirigiu um carro com freio de mão puxado? Ele anda, mas ele faz um esforço. E dependendo do tempo que você anda com esse freio de mão puxado, uma hora ele estoura o motor, uma hora o carro estraga, uma hora dá uma série de problemas. Você vai conseguir o próximo dígito sem resolver o problema com a sua mãe? Talvez sim. Mas vai ser igual um carro com freio de mão puxado. Além de ter que fazer um esforço muito maior, ainda existe a chance disso se manifestar na sua vida de outra forma. Às vezes com uma doença física, às vezes com uma desistência do seu negócio, às vezes com um burnout, às vezes com uma depressão. Então, é possível? É. Muita gente conseguiu. Mas por que as pessoas falam que no pain, no gain, né? Se tem que ser difícil. Você só valoriza o que é difícil. Dinheiro, o que vem fácil, vai fácil. Você tem que... ganhar dinheiro tem que ser difícil. Para você poder valorizar. Por que elas falam isso? Porque elas não entendem de sistema. O ponto de alavanca vai facilitar a sua vida. Muita gente chega pra mim e pergunta: Fagner, cara, como é que você faz pra trabalhar só 5 horas por dia? Por que eu tô me matando aqui no meu negócio digital e vendo você só viajando, só tranquilo? Cara,
Porque não tem que ser difícil, não tem que ser dolorido. Eu vou falar uma coisa pra você. Se tá doendo, tá errado. Anota isso aí, coloca aí no papel. Se tá doendo, tá errado. Não precisa doer. É isso que eu quero pra você. Cara, dá pra ser mais simples. Dá pra ser mais fácil. Você não precisa sofrer do jeito que você tá sofrendo. Confia em mim. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então, para de dar murro em ponta de faca. Olha pra dentro de você. Olhar pra dentro de você é o que vai transformar o seu resultado. Tá bom? Então, Fagner, como é que eu faço pra resolver? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa equilibrar a tríade. Certo? Você vai precisar reconectar com a imagem da sua mãe presente em você. Você precisa se reconectar com ela. Você precisa corrigir ela. Tá? A gente precisa mudar essa imagem que está dentro de você da sua mãe. A sua mãe não é a imagem que você tem ela. A sua mãe é a sua mãe. A imagem que você tem foi uma imagem que você criou. E ela não é isso. Todos nós estamos evoluindo o tempo inteiro, mas você está preso numa imagem de quando você era criança. Tá na hora de se libertar disso. Quando você faz isso, você reestabelece o seu amor próprio e a influência da opinião dos outros na sua tomada de decisão vai deixar de ser importante. Então, quando você muda a imagem que você tem da sua mãe, você faz as pazes com o seu passado, você se reconecta com o amor da sua mãe, você passa a ter amor próprio e a opinião dos outros não faz diferença. Quer ver? Alguém olha pra mim e fala assim, ah, seu balofo redondo. Cara, a pessoa vai falar isso pra mim? Eu sou magro, eu tenho uma barriguinha, mas eu não sou um balofo, eu tô bem comigo, eu sei que eu não sou isso. Então, o cara vai falar, eu vou falar, que cara doido, velho. Tô nem aí, vou continuar a minha vida. Agora, se eu me acho gordo, se eu não tô satisfeito com o meu corpo, o cara fala isso vai doer em mim. Isso vai me machucar. Então, quando você tem o amor próprio, quando você tá bem consigo mesmo, você não tá preocupado com a opinião dos outros, porque você sabe que o que você faz ajuda as pessoas. E ao invés de você focar naquelas pessoas que não gostam de você, você vai focar e se concentrar naquelas pessoas que gostam de você. Certo? Você faz o que precisa ser feito, sem medo de rejeição ou abandono. Quando você equilibra a sua tríade, você não precisa mais se preocupar com isso. Você consegue se libertar desse medo da dor, de cutucar a sua ferida, porque isso está em paz dentro de você. Então, como é que a gente vai fazer isso passo a passo? Passo número 1, a gente precisa encontrar a origem desse rompimento. Passo número 2, a gente precisa compreender o que aconteceu. Por exemplo, eu descobri lá, o problema de eu não conseguir prometer é porque eu estava me metendo no relacionamento entre o meu pai e a minha mãe. Para proteger o meu pai, eu estava virando as costas para minha mãe. Quando eu encontrei isso, eu preciso compreender o que aconteceu. Cara, primeira coisa, eu preciso entender que eu não tenho nada a ver com o relacionamento do meu pai com a minha mãe. Isso é coisa deles, eles que se resolvam. Então, primeira coisa, só que eu preciso compreender isso não racionalmente, mas emocionalmente. Isso dentro de mim. Isso tem que estar em paz dentro de mim. Beleza, compreendi. O que eu vou fazer agora? Eu vou me reconectar com a minha mãe. Eu vou ver a minha mãe de verdade, não a imagem que eu criei da minha mãe. Depois, eu vou contar uma nova história para mim, para minha mente emocional, para que eu entenda para que eu mude a programação que vai ser buscada quando eu tiver que tomar uma nova decisão, certo? Olha só, se você quiser alcançar o próximo dígito no seu negócio digital, você precisa fazer um raio-x da sua história, igual a gente fez aqui. Você precisa buscar qual que é o ponto de alavanca que vai acelerar o seu resultado, tá? Porque você pode ir pelo caminho mais difícil, mais dolorido. Mas, cara, é muito mais gostoso quando você vai com tudo em equilíbrio, com paz interior. Isso transforma o seu resultado. Para fechar aqui, eu quero trazer uma frase do Bert Hellinger, que é o criador, a pessoa que identificou e que mapeou as leis sistêmicas. E ele fala o seguinte: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. Então, coloca o seu pai, coloca a sua mãe no seu coração, sem julgamento, porque vai ser muito mais fácil o seu caminho se você estiver acompanhado, recebendo a força de todos os seus antepassados. Beleza? Um grande abraço para você, deixa suas observações aqui, fala o que você compreendeu, conta para mim, me dá um feedback
E se ficou alguma dúvida, coloca aí também, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar nessa jornada rumo ao próximo dígito. Um grande abraço e até mais.